Senhoras e senhores, boa noite. Após 3 dias muito ricos em troca de experiências e conhecimentos, chegamos ao fim da segunda edição do Reverbera do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas. As diversas palestras, atividades, workshops, discussões e apresentações culturais contagiaram toda a universidade e nos fizeram reverberar reflexões distintas. Sendo assim, agradecemos a todos os espectadores presentes e os ilustres palestrantes pela disponibilidade e grande contribuição ao compartilhar seus conhecimentos e conquistas conosco. Agradecemos ainda a Atlética Comunica pelo apoio ao Reverbera.
Muito obrigado para a Atlética Comunica. Gostaria de pedir licença aqui para vocês para sair um pouco de toda essa formalidade do púlpito, para pegar um pouco o microfone aqui. Como hoje é uma data muito especial, o pessoal do Lab está gravando um vídeo sobre o Reverbera. E a gente precisa da ajuda de vocês para fazer esse vídeo ficar melhor ainda. Então vamos comigo. Quando eu contar até 3, eu quero todo mundo gritando Reverbera o mais alto que puder. Fechou? Vamos lá, vamos me ajudar. Vamos lá. 1, 2, 3. Reverbera! Não, tá muito ruim. Vocês demoraram muito, eu falei 3, vocês demoraram. Vamos lá, mais uma vez. Comunica vai conseguir fazer isso daqui, não é possível. Vamos lá. 1, 2, 3. Mas eu acho que ainda pode melhorar isso daí. Vamos melhorar. Mais uma vez. O braço lá em cima, hein? Lá em cima agora, vai. Levanta o braço todo mundo. Vamos lá. 1, 2, 3. Aê. Dando continuidade ao evento, agradecemos o diretor do Centro de Linguagem e Comunicação, professor mestre Lindolfo Alexandre de Souza. A diretora adjunta do Centro de Linguagem e Comunicação, professora mestre Cláudia Maria Decilo. A diretora da Faculdade de Artes Visuais, professora mestre Tatiana Dantas de Oliveira. O diretor adjunto da Faculdade de Artes Visuais e diretor do curso de Design Digital, professor Dr. Victor Corte Real. A diretora da Faculdade de Jornalismo, professora doutora Cíntia Andretta. A diretora da Faculdade de Letras, professora doutora Maria de Fátima Amarante. A diretora da Faculdade de Relações Públicas, professora mestre Cíntia Lisenberg. O diretor da Faculdade de Publicidade e Propaganda, professor mestre Márcio Roque. A diretora da Faculdade de Turismo, professora mestre Francis Pedroso. E o diretor do Programa de Pós-Graduação Limiar, professor Dr. Tarcísio Torres Silva. Agradecemos ainda os integradores acadêmicos de graduação, professora doutora Ana Maria Fernandes, professor mestre Hugo de Lima e o professor mestre Sérgio Pérez. Chamamos agora à tribuna o diretor do CLC, professor mestre Lindolfo de Souza, e a diretora adjunta do CLC, professora mestre Cláudia Decilo, para realizar o encerramento do evento. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Tá com ele. Aquele mais legal? Aquele microfone? Só ele que pode quebrar o gelo, a gente não, né? É. Gente, obrigado, então.
Eu e a Cláudia, que queremos também, nesse momento, usar a palavra por pouco tempo, mas para dar a esse encerramento, também, assim como fizemos no início, uma palavra de agradecimento, de muito obrigado por todos vocês que participaram desse nosso evento, né? Dizem que, quando se trata de agradecer, sempre há o risco de nominar as pessoas sob o risco de esquecer alguém. Mas algumas regras devem ser quebradas, porque quando se faz isso com cuidado, é possível correr o risco quando a gente acha que vale a pena, não é? E, nesse momento, eu e a Cláudia achamos que vale a pena, sim. Claro que somos muito gratos a todos os alunos que participaram, alguns ex-alunos que também participaram conosco, não só ao vivo aqui, mas também pela internet, os funcionários todos do CLC, os professores, a equipe de diretores de faculdade, mas, nesse momento, vamos correr o risco de quebrar o protocolo, e a gente queria, eu e a Cláudia, de fato, nominar algumas pessoas que nos ajudaram muito, e elas representam aqui também outras pessoas que estão junto delas trabalhando, não é? Quem é a primeira, Cláudia? São tantas pessoas, mas nós vamos chamar, então, estas pessoas representando as demais. Eu acho que o agradecimento é, sim, à equipe toda de alunos, aos professores, a todos os funcionários, a todos aqueles que apoiaram, aos palestrantes que vieram aqui. Mas, nesse momento, a gente gostaria de chamar aqui 5 pessoas que, representando os demais, que deram muito fôlego, deram muito suor para que o evento acontecesse. Isso, primeiramente, eu gostaria de chamar os 3 integradores acadêmicos de graduação, a quem nós delegamos a responsabilidade desse Reverbera 2018, professor Sérgio, professora Ana Maria e o professor Hugo. Gostaríamos que viessem até aqui ao palco, por favor. Olha lá, os 3. E foram eles que prepararam o cerimonial, mas eles não estavam sabendo que seriam chamados. Sim. E aí, então, a gente pediria mesmo uma salva de palmas muito grande para essas 3 pessoas que não mediram esforços para a realização do nosso evento, idealizando passo a passo, e sempre, gente, com essa simpatia, esse sorriso. Não vimos em nenhum momento, ao menos não deixaram transparecer, o nervosismo que sempre o evento acaba dando para cada um de nós, porque sabemos que os fatores condicionantes são muito grandes na realização de um evento. E eles, com muita calma, ao menos aparente, tá certo? E muita dedicação, mas um baita profissionalismo, conseguiram a realização e a integração de tantas pessoas para este evento. Então, como símbolo de gratidão, a gente gostaria que os nossos aluninhos, que fizeram parte da equipe, trouxessem aqui um pequeno mimo para que eles, em nome da direção do CLC, a gente agradecer vocês. Espera. Juntamente com a equipe de integradores, e agora representando o corpo funcional, nós gostaríamos de chamar aqui a funcionária Robertinha, está por aí, por favor. É a nossa responsável pelo SAAD, também responsável pelo Labs, e que também, gente, não mediu esforços para que tudo saísse a contento. Roberta, em seu nome, a gente quer agradecer a toda a sua equipe, todos, gente, vocês do Labs, vocês que estão aí, o pessoal do SAAD, que está no trabalho mais interno. Em nome dela, a gente quer agradecer a todos. Vamos lá. Isso é tão importante que faz 3 dias que a Roberta não usa salto alto, se vocês perceberam. E olha, para ela descer do salto, é difícil, gente. Então, uma salva de palmas para a Roberta e para a equipe. E a gente pediria que um dos alunos, então, entregasse a nosso mimo. Obrigada. E também
nossa funcionária Regina, que é secretária do Centro de Linguagem e Comunicação, que, infelizmente, neste momento, ela não pôde estar aqui, que ela tinha um compromisso já, que ela não podia estar aqui, mas ela não sabia que seria homenageada, juntamente a ela, toda a sua equipe. Então, nós pediríamos que a Roberta recebesse por ela e que fizesse, então, a entrega, nomeando desta forma e representando todos os funcionários administrativos ali do Centro de Linguagem e Comunicação, a equipe da Regina. Tá bom? Roberta, não é para tomar os dois, hein? Tá bom? E é isso, gente. Eu acho que esse momento é um momento que a gente sempre gostaria de fazer no final de tudo, mas como o início cria aquela expectativa, nós deixamos para fazer esse agradecimento nesse momento. Então, muito obrigada a todos vocês, viu, gente? Obrigada. Bom, e agora, a parte mais importante. Muito obrigado, Lindolfo. Obrigado, Cláudia, todos os envolvidos. Assistiremos agora o vídeo de lançamento da nova identidade visual do Labs. A identidade visual do Labs foi totalmente repensada. A gente separou os elementos que o Labs proporciona para os alunos, que normalmente é vídeo, áudio, a própria imagem. Tentamos utilizar desses elementos para a criação da identidade. O novo visual está mais moderno, mais limpo. Agora temos um novo contador, uma nova fonte, um novo logotipo. São várias novidades. O Labs, por ser algo mais voltado para o digital, a gente utilizou a fonte que também é utilizada bastante no ambiente virtual. Além da fonte, elementos de vídeo como enquadramento a gente tentou utilizar na identidade. As cores foram usadas tendo como base a própria identidade da PUC. Então é o azul e o amarelo. A partir de agora, o conteúdo que os alunos produzirem em conjunto com o Labs estarão com um visual muito bem repaginado. Nós aqui da consultoria, a gente ajudou na criação de uma padronização dos posts para que a identidade visual do Labs fosse sempre reconhecida. E também a gente ajudou nos textos, porque para ter uma padronização e ficar uma coisa mais clean. E a gente espera que a página do Facebook seja mais acessada pelos alunos. Faz parte do conteúdo não só a divulgação de trabalhos dos alunos, como agora também curtas sobre o próprio Labs, para que eles possam conhecer melhor como funciona, o Laboratório de Imagem e Som do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas, e os profissionais que trabalham aqui, bem como diversas outras coisas legais que estão por vir. Agradecemos em especial os departamentos da PUC Campinas que viabilizaram a realização do Reverbera. A secretária do CLC, Regina, e toda a equipe, a encarregada do SAAD, Robertinha, e toda a equipe de alunos que desenvolveu a comunicação visual do evento, Aline Pazini de Souza, Nicole Bendix de Couto, Renan Santaterra de Carvalho e Vitor Luiz Mozeto, o Labs, a equipe de alunos voluntários que trabalhou intensamente no evento, ao DECOM, o Departamento de Comunicação da nossa universidade, a equipe técnica do Dom Gilberto e demais envolvidos. Agradecemos a patrocinadora do evento, a empresa Elemídia, cujo pioneirismo e espírito inovador são intrínsecos à marca. Criada em 2003, tornou-se líder do segmento de mídia digital Out of Home na América Latina. Reúne, atualmente, mais de 1,7 mil anunciantes em seu portfólio. Está presente em mais de 70 cidades e 17 estados do país, além de Buenos Aires, na Argentina. Agradecemos aos alunos do 4º período da disciplina Serviços de Alimentos e Bebidas, ministrada pela professora mestre Marina Piazon Berglio Pontes, da Faculdade de Turismo, pela organização do 5º Festival de Food Trucks, realizado no estacionamento do prédio H9.
Também agradecemos pela presença dos professores e alunos neste auditório e, principalmente, a disponibilidade dos palestrantes, que tornaram este evento possível. Muito obrigado. Para finalizar, gostaríamos de convidar a todos para participarem da nossa primeira gincana solidária, doando alimentos, itens de higiene, roupas, livros, brinquedos, até o dia 26 de outubro. Os itens doados podem ser entregues no SAAD do CLC. Continuem acompanhando nossas redes sociais no Instagram e Facebook com o perfil @ReverberaCLC. E não se esqueçam de que todos os alunos e alunas do CLC devem colocar nome e RA nos seus cartões presença. Inclusive, aqueles que estão assistindo pelas salas do H15 também devem carimbar o seu cartão ao final da palestra de hoje, no saguão do Auditório Dom Gilberto. Cada aluno deverá entregar o seu cartão a partir de amanhã, dia 21, na Secretaria de Centro do CLC, para validação final. Essa entrega poderá ocorrer até terça-feira, dia 25/9. Aos alunos sem cartão, pedimos por gentileza que permaneçam sentados ao final do evento. Dando continuidade ao evento, convidamos para subir ao palco as moderadoras da palestra de hoje, a professora doutora Maria de Fátima Silva Amarante e a professora doutora Luísa Angélica Paraguai Donati. Avisamos ainda que, durante a palestra, perguntas poderão ser enviadas via WhatsApp para o número 19 9682 7545, que está disponível no telão. Ao final da exposição, as perguntas serão selecionadas pelo moderador e direcionadas ao palestrante. Muito obrigado. A gente podia ficar lá embaixo, vamos ali para beirar. Boa noite a todos e a todas, reverberantes. Vamos reverberar hoje recebendo duas mulheres com uma missão, né? Duas mulheres que vão falar sobre a Insta Mission. Eu gostaria de chamar aqui ao palco Daniela Reis e Luísa Voll. Daniela Reis é jornalista e autora do blog Don't Touch My Moleskine. Trabalhou durante anos na Folha de São Paulo, exercendo funções de editora adjunta, editora assistente e repórter em editoriais como Tech, Imóveis, Revista São Paulo, Cotidiano e Folhinha. Já colaborou com as revistas Cosmopolitan, Crescer, Serafina, Joyce Pascovitch, Criativa, Galileu e FFW Mag. É natural do Recife e mora em São Paulo há 11 anos. Bem-vinda, Daniela. Boa noite, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de ver essa plateia cheia. Muito obrigada. Bom, Luísa Voll é publicitária e designer, natural de Belo Horizonte, vive em São Paulo, após ter se especializado em design de interação em Barcelona. Atuou em agências publicitárias e consultorias em design em Belo Horizonte, São Paulo e Barcelona, onde trabalhou para clientes como Google, HP, Unilever, Natura, UOL, La Caixa, IKEA, C&A, Red Bull e Pepsi. Seja bem-vinda. Esperamos, né? Até... Lembro a todos que as perguntas poderão ser feitas pelo WhatsApp 996827545. Com a palavra, nossas convidadas. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui, bem nesse encerramento. Adoramos o astral. Já ficamos um pouco apegados a vocês. E morrendo de saudades da faculdade. Eu sei que muitos de vocês já devem estar doidos para acabar, mas fica muita saudades depois, viu? Então, aproveitem cada minuto, que é bom demais. Eu e a Dani fazemos a Contente, uma empresa de 2 pessoas que acaba se conectando com toda uma rede quando é necessário, mas a base da empresa somos nós duas.
A Contente nasceu como Tem um plano B. Uma infecção bloqueada. Vou tirar ali. Só Tem um o minuto. quê? Por favor. Bom, como nossas queridas professoras nos apresentaram, eu sou publicitária, a Dani é jornalista, e a Contente nasceu como um plano B. Eu trabalhava numa agência de publicidade, a Dani no jornal, na Folha de São Paulo, e a gente sempre trocou muito sobre internet e gostava muito do assunto. E uma amiga em comum falou, nossa, acho que vocês podiam trabalhar juntas, experimentar alguma coisa. E a gente amou a ideia. E assim nasceu a Contente. Foi uma empresa que foi criada assim nos intervalos do trabalho, nas horas livres, nos fins de semana, na hora do almoço. E com o tempo... Com muito Gmail, Skype, nem tinha WhatsApp ainda, mas com muita troca de mensagem para a gente conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente já... É engraçado que isso fica até hoje, né? A gente funciona muito digitalmente, a gente não trabalha em um mesmo local, a gente faz home office, a gente não tem uma sede fixa, e nosso escritório é muito no WhatsApp e no Skype. E hoje a gente vai contar a história do InstaMission, que ele é uma ideia que foi criada com investimento zero, e ele se transformou em uma comunidade que conquistou relevância, mantém com sucesso uma empresa há mais de 8 anos e já recebeu patrocínio de mais de 200 das maiores marcas do Brasil e do mundo. O InstaMission nasceu com o nosso desejo de criar um projeto autoral. A gente, tanto na agência de publicidade quanto no jornal que a Dani trabalhava, a gente experimentava criar as ideias, mas com o tempo a gente via a interferência de muitas outras pessoas em cima daquilo, né? Então tinha tanto os clientes que palpitavam, os chefes que mudavam de direção, e claro que o trabalho ele se enriquece com esses caminhos, mas a gente tinha muita vontade de saber o que ia acontecer quando a gente conseguisse criar algo 100% autoral. E algo também livre, assim, que nascesse das nossas próprias inspirações, do nosso desejo de colocar uma ideia no mundo mesmo. Bom, então, Oi, parou de funcionar? Não. Perdão, gente. Pronto. Esse é o InstaMission. Para quem não conhece, o InstaMission ele é o primeiro projeto de missões fotográficas no Brasil. Ele foi lançado 2 meses após o próprio lançamento do Instagram. A gente, quando o Instagram foi lançado, a gente ficou bem apaixonada assim, pelo aplicativo, e rapidamente a gente começou a pensar como seria ver toda uma comunidade fotografando um mesmo tema. Isso porque foi a primeira vez que a gente começou a ver como as pessoas fotografavam, porque é até difícil da gente lembrar, mas antes disso a gente não tirava tanta foto. Assim. A gente tinha as fotos das férias, mas a gente não fotografava o cotidiano igual a gente fotografa hoje. Então foi muito legal começar a ver o talento das pessoas nessa área, e a gente ficou super curiosa e decidiu reunir tudo isso numa comunidade. E o que a gente pensou em falar aqui para vocês hoje, a gente vai até tentar fazer uma fala breve para ter mais tempo para pergunta, que a gente sempre acha super legal ouvir a curiosidade de vocês, saber o que é que vocês querem entender mais. Mas nesses 8 anos de Contente, nesses 7 anos de InstaMission, a gente aprendeu várias coisas que, olhando para trás, a gente vê que elas formam quase um mini manual de como você pode criar projetos e tornar suas ideias, concretizar suas ideias e, de repente, se ver em outro patamar na vida, na carreira. O InstaMission, ele é um projeto que tem 7 anos já, é um projeto muito longo para uma coisa de internet, e é um pouco desses aprendizados que a gente vai compartilhar essa noite aqui com vocês. Todo mundo tem Instagram aqui? Quem tem? Nossa. Quer dizer, Bela alguém plateia. não tem? Alguém não usa?
2, 3. 3 pessoas. Nossa, é impressionante, né? Só 3 pessoas aqui dentro não usam o Instagram. Bom, o Instamission, ele tem essa carinha, até para quem não usa o Instagram. Ele é uma comunidade e temos um pouco mais de 50 mil pessoas. E já, como a Dani falou, estamos há 7 anos e já fizemos 365 missões junto com essa comunidade. A gente pensou em trazer aqui, não sei se vocês já viram, tem um pensamento que se chama até Golden Circle, que é um pensamento que diz, é o TED mais assistido da história, parece, que é um pensamento que diz que as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz. Então, a gente quis trazer aqui por que a gente faz o Instamission. A Contente, que é a empresa autora do Instamission, ela é sobre conexão. A gente ama a internet, mas o aspecto que a gente gosta da internet é a capacidade que a gente tem de se conectar uns com os outros, mas não aquela conexão rasa, assim, uma forma que a gente consegue se conectar tanto pelas diferenças quanto pelo que nos une, e a gente já estudou muito sobre felicidade, viu muitos documentários e pesquisas, e uma das coisas mais comprovadas que é um dos motivos da felicidade genuína é a conexão, não é dinheiro, não é status. Eu acho que quando as pessoas conseguem passar por tudo isso, a conexão ela sobressai. Então, é isso que a gente tenta promover em todas as nossas iniciativas, principalmente no Instamission. E a definição do Instamission é essa. Ai, gente. Isso, que é uma plataforma de conexão com você mesmo, com o outro e com o mundo. E a gente faz isso por meio das missões. A cada semana ou a cada 15 dias a gente lança uma nova missão com um tema. A gente cada vez mais está tentando fechar esses temas dentro dessa plataforma de conexão e a comunidade vai criando junto e vai se identificando ali no conteúdo que é postado. Alguém aqui já participou de uma Instamission? Olha, um ali, outro ali. Ai, gente, olha, além de tudo, damos prêmios incríveis, então vocês podem começar a participar, é sério. Bom, nós somos a primeira empresa a fazer missões fotográficas no Instagram, então isso acabou que virou um sinônimo de missão. Então, muita gente fala, vou fazer uma Instamission, como se fosse uma coisa que é um nome, mas é um produto próprio. A gente também sempre trabalha com a autorização da Caixa, que é uma regulamentação que existe no Brasil para você criar promoções comerciais. A gente já recebeu mais de 800 mil fotos. Para onde que eu aponto? Pronto. Bom, a fórmula do Instamission ela é extremamente simples. A gente começa criando um convite, lançando a missão para a comunidade. Então, por exemplo, a missão Instamission 360 foi Fotografe seu espírito aventureiro. As marcas podem patrocinar essas missões. Então, essa missão foi patrocinada pela marca Jeep. Os participantes mandam fotos usando uma hashtag. Então, cada missão tem uma hashtag. Instamission 360, 361... Ao fim, as melhores participações, quando a missão é patrocinada, ganham prêmios. Aqui nessa imagem é um prêmio que foi uma aula de surf com o Medina. Então, foi bem bacana. Esse que está aparecendo aí é o participante que ganhou e atrás é o Medina. Essa fórmula que vocês viram, ela é simples de replicar, né? Então, né, você pensa, como que o projeto se mantém, né? Se qualquer pessoa poderia fazer igual. Mas o que está por trás do projeto é a comunicação, assim. Isso, a forma como você consegue criar uma linguagem, uma forma de se expressar, uma identidade, isso não tem como copiar. Então, é uma coisa bacana de se pensar quando a gente fica com medo de abrir as ideias para o mundo, ninguém vai conseguir ser igual a você. Então, você vai ter sempre um ingrediente secreto aí que é impossível de replicar.
Eu não sei para onde aponta direito. Para cá? Cada pessoa me fala um lugar. Vocês viram que a gente é uma comunidade de pouco mais de 50 mil pessoas e hoje em dia tem muitos perfis que têm, né, milhões e milhões de seguidores, inclusive perfis de marcas. Só que quando você consegue fazer um trabalho, nutrir uma comunidade de forma verdadeira, a gente está há 7 anos com essa comunidade, as marcas e as agências elas conseguem reconhecer isso, porque o resultado ele vem. Então, essas são algumas das marcas com as quais a gente já trabalhou ao longo desses anos. Muitas delas a gente já fez mais de uma ação, o que mostra como é feliz. Agora a gente vai dividir os aprendizados dessa aventura. Ai, muda para mim. Cansei. Só falta eu não conseguir. Gente, a gente está aqui na internet, super tecnologia. Ah, é aqui? Ah, ninguém tinha falado. Tá vendo? Fiquei nervosa. Ai, será que eu fico aqui no computador? Eu acho que eu vou ficar. Pode, eu? Pronto. A gente gosta muito de lembrar. Eu e a Lu, a gente se conheceu pela internet, acho que é no próximo slide que a gente mostra isso. Mas antes de criar a Contente, tanto eu quanto ela, a gente tinha blogs. Eu tenho até hoje, ela não tem mais. Mas eu criei meu blog porque eu sempre fui aquela pessoa que compartilha muita coisa com os amigos. Então vê essa matéria, vê essa foto, ouve essa música. Em uma hora eu achava que estava enchendo o saco das pessoas e resolvi criar um blog. E esse blog, ele me deu tanta coisa, além de uma sócia, me deu amigos, amores e um repertório enorme, assim. Eu sentia muita vontade de dividir com as pessoas o que eu via na internet e o que eu aprendia. Então, a gente foi construindo, antes de se conhecer, um repertório. A gente foi entendendo do que é que a gente gostava de escrever, o que é que a gente gostava de mostrar para o mundo. E depois a gente percebeu que o fato de ter esse compromisso com esses pequenos mini-projetos, numa época em que muito menos pessoas tinham blogs ou presenças em redes sociais, nos ensinaram a formatar ideias, a lidar com o fato de elas irem para o mundo, a começar a interagir com as pessoas. Então, a gente foi aproveitando ferramentas que já existiam para se conhecer melhor. E é uma forma super legal de treinar para quando chegar a hora de fazer um trabalho que é pago e tal. Então, às vezes, esses canais eles nos dão um super repertório, nos ajudam a ter disciplina, e na história da Contente a gente sempre levou isso muito a sério, mesmo antes da gente se conhecer, né? E tem uma coisa que hoje em dia pouca gente tem blog, né? Não é mais uma coisa cool nem nada, mas sempre tem aquele termo, ela é blogueirinha, ela é influenciadora e tal. Aí você já não sabe direito se ela é influenciadora porque ela produz conteúdo ou só porque ela é uma pessoa que posta selfie. A gente sempre foi desse lado do conteúdo, assim. E até hoje, quando a gente conversa em vários lugares, a gente sempre fala: você ter um blog ou um perfil ou qualquer coisa que te faça criar um compromisso e te faça conversar com outras pessoas é uma fonte de aprendizado diária. Assim. Isso reverte no seu trabalho, principalmente para quem trabalha com comunicação. Como a Dani falou, a gente se conheceu pela internet. Então, eu na faculdade tinha amigos incríveis, mas foi pela internet, conhecendo alguém que estava em outra cidade, que eu senti uma sintonia para criar uma dupla de trabalho mesmo. Então, isso é super legal, assim. Acho que quando a gente se conheceu, tinha até uma coisa mais assim, nossa, vocês se conheceram pela internet, que estranho e tal, que diferente. Acho que hoje é muito mais comum. Mas a gente olhar com outros olhos, assim, as pessoas com as quais a gente pode se conectar e, né, mandar uma mensagem, começar a conversar com quem a gente tem sintonia. A gente nunca sabe o que aquilo vai virar. Para a gente virou um trabalho, uma super amizade de vida.
E tem um aspecto muito legal do InstaMission, é que ele foi um projeto criado com 0 investimento. A gente, como a Lu falou, a gente ficou muito apaixonada pelo Instagram, ele mudou muito a forma da gente se relacionar. Antes a gente tinha Orkut, Facebook, Twitter, mas não tinha uma rede social baseada em foto. E nessas outras redes sociais a gente se relacionava com os nossos amigos. No Instagram a gente passou a não só se relacionar com eles, como também com pessoas que a gente admirava. Pode ser alguém que faz foto boa, pode ser uma celebridade. E isso ampliou muito, né? A internet parece que se expandiu. E a gente estava viciada em Instagram, como a gente até hoje um pouco, aí tenta dar uma regulada. E a gente ficava, nossa, a gente quer mais gente aqui, a gente quer compartilhar esse entusiasmo com mais gente. E a gente já estava nessa ideia de a gente quer ter um projeto autoral, a gente quer fazer uma coisa que seja nossa, que seja a nossa cara. E um dia a gente pensou, e se a gente fizer um projeto em que toda semana a gente pede para as pessoas diferentes, de diferentes lugares, compartilharem fotos sobre o mesmo tema? A gente pensou nele, a gente pensou que ele seria feito toda semana, e depois o passo seguinte foi, vamos registrar um nome, a gente pensou em InstaMission, e depois a gente pediu para uma amiga fazer um logo. Então, ela cobrou muito barato, ela fez esse logo, que até hoje o logo do InstaMission, a gente já tentou mudar, mas é muito apegada a ele. Ele não é assim, aquele ali é o rascunho mesmo, mas ele é como ali na bolinha. E a gente ficou tão entusiasmada que a gente lançou o projeto numa sexta-feira à noite. Nessa época, as pessoas não usavam a internet como a gente usa hoje, 24 horas por dia. Então, tinham vários relatórios que falavam assim, o melhor horário para lançar alguma coisa na internet é segunda, 11 da manhã. A gente não segurou a ansiedade, lançou na sexta-noite, com aquele frenesi, sabe? E aí, no sábado, quando a gente acordou e apertou lá na InstaMission On, a gente viu 100 fotos. Sendo que aquelas fotos não eram dos nossos amigos só, sabe? Tinha um amigo ou outro, mas eram de pessoas aleatórias. E a gente ficou muito surpresa, porque o negócio se espalhou muito rápido. Então, o primeiro aprendizado para nós, né, em relação a InstaMission foi, se você tem uma ideia, não espera ela ficar perfeita para você colocar no ar. Porque as ideias estão no ar. Enquanto você está pensando numa coisa aqui, tem alguém do outro lado do mundo pensando parecido. E isso não é uma corrida contra o tempo, mas assim, se você gosta de uma história, se você acredita nela, se você tem vontade, experimenta. Não deixa essa ideia na gaveta, porque enquanto ela está na gaveta, ela é perfeita. Você fica esperando aquele momento, né? E quando eu puder fazer tal coisa, eu lanço. Quando eu tiver tal coisa, eu lanço. E o que a gente percebe conversando com gente de todas as idades, em diferentes fases da vida, é que se você fica nesse ciclo vicioso, assim, só pensando e querendo deixar perfeita, não sai. Tem aquela frase, né? Antes feito do que perfeito. Isso funciona muito na internet. Eu acho que o InstaMission tem esse mérito de ser um projeto que funciona bem por 7 anos e contando, porque a gente foi muito pioneira mesmo. A gente aproveitou o entusiasmo e formatou de um jeito com muito compromisso. A gente começou e nunca mais parou de postar. Tem muitos empreendedores que dizem que se você não tem vergonha de como você lançou o seu produto, o seu projeto, você lançou ele tarde demais. Então, a gente gosta de colocar essa história que a gente lançou assim, com a ajuda dos amigos. Essa imagem que vocês estão vendo, que foi o padrão do InstaMission por muito tempo, era um print do bloco de notas, e esse era o nosso design, e vamos embora. Então, assim, era custo zero e muita agilidade para conseguir colocar as coisas no ar. A gente trouxe aqui um vídeo, que foi o primeiro vídeo do InstaMission, que a gente também fez com os amigos, mas que dá um clima de como era o projeto quando ele começou. E para as coisas mais triviais de uma maneira diferente, de uma maneira mais bacana, mais criativa, mais interessante. Convite, eu vejo um chamado a um pedido num tom muito gentil e muito leve. De, enfim, incentivar que as pessoas produzissem um conteúdo no meio daquela... No meio de tanta rede social, que tanta gente é
tão grosseiro. Então, eu acho que o Instagram e o Instamission, eles promovem isso, assim, é uma corrente do bem. E os temas também eram muito simples, né? Ao mesmo tempo muito simples e muito bacana de ser explorados. From the mountain and you sing along, you hum melody that your mama song. Pô, de repente você começa a encontrar essas pessoas em lugares que você frequenta, né? Em festas, enfim, bares, e aí, pô, conheci muita gente que vinha e falava, pô, você não é o Beto? Hoje o Instagram é certamente a minha rede social preferida. E o Instamission veio para complementar, assim, sabe? Virou quase um aplicativo dentro de um aplicativo, assim. Eu vi as fotos das pessoas e não entendi o que era aquilo. E eu gosto muito disso. De ter algo que eu olhe e que me diga, preste atenção nisso. As missões que eu mais gostei de participar, acho que foi aquela Fotografe, uma cena digna de cinema, né? Que foi a que a gente saiu até no Estadão por conta disso. O Fotografe Saudade. Acho muito porque isso tem a ver com o fato de eu ter mudado tanto. Então eu me alimento muito de saudade. O que você viu? Como você representou? Como você interpretou o tema? E eu particularmente gosto da missão da música, aquela patrocinada pela Coca-Cola, porque eu ganhei um prêmio. Era uma foto da minha filha, né, mexendo ali no ajuste do violão, né, com a legenda, se você disser que é o desafio do amor. Vocês viram como era o Instagram, né? Tipo, é meio pré-histórico quase. Mas a gente gosta desse vídeo porque é o primeiro e porque ele, na fala dos participantes, traduz muito o que é essa comunidade. É uma comunidade de pessoas apaixonadas por fotografia, principalmente, mas também por se conectarem. As pessoas se conhecem, se acompanham, já teve gente que fez negócio a partir daquilo ali, que mudou de profissão, que namorou. Então, a gente recebe esse tipo de resposta e é o que nos nutre para continuar fazendo um projeto para as pessoas. Bom, a Dani já falou um pouquinho de timing. Para o Instamission, assim, o momento que a gente decidiu lançar foi essencial e foi muito bom que a gente não ficou esperando a coisa ficar perfeita para acontecer. O fato da gente ter lançado o Instamission 2 meses após o lançamento do Instagram nos ajudou a ganhar muita mídia espontânea. Então, a gente já saiu desde Jornal Nacional, capa do UOL, assim, muita mídia mesmo, sem nenhuma assessoria de imprensa. Por quê? Porque o Instagram era um assunto que as pessoas queriam falar sobre. E nós viramos, na época, uma representante de uma ideia que estava acontecendo dentro da rede. Hoje tem 1 milhão de projetos e de perfis que têm essa característica de ideia, mas na época não. Na época eram perfis de pessoas mesmo. Muita gente nem entendia, falava, mas como assim é um perfil de um projeto? Achava-se que era uma rede só para você criar o seu perfil pessoal. Então, essa inovação assim, foi essencial para a gente ganhar muita mídia. Então, não, já falei. Pode passar. Pronto, então, sobre empreender. Somos uma empresa de mulheres, né? Então, assim, a gente usa muito a intuição, a gente não teve um estudo formal assim de empreendedorismo, administração, e a gente acabou tendo que aprender tudo na prática. E a gente gosta muito de falar isso sobre intuição, porque hoje a gente está aqui contando como se a gente, assim, os aprendizados, eles podem fazer parecer que a gente sabia o que a gente estava fazendo, mas a gente não tinha ideia o que a gente estava fazendo, a gente vai elaborando depois. Então, a gente usou muito assim desse lugar mais sensível, assim, de decidir isso vale a pena, isso não vale, e sempre com esse porquê em mente a gente conseguia seguir adiante.
Falar isso. Bom, esse tema a gente adora, assim. A Dani, ela fez uma entrevista super bacana um tempo atrás que chamava Armadilha do Trabalho com o que você ama. Quando a gente começou a Contente, estava começando um movimento de... Todo mundo só falava disso, trabalhe com o que você ama, trabalhe com o que você ama e você nunca trabalhará nenhum dia da sua vida. E a gente embarcou nisso de cabeça, assim, porque a gente, de fato, amava o que a gente fazia. Só que, com o tempo, a gente viu que trabalho é trabalho, não importa com o que seja. E quando você gosta do que você faz, você corre o risco de não parar de trabalhar nem um minuto. Então, é bem complicado, assim, é super importante você ter em mente esse formato, como eu vou trabalhar, quantas horas vão ser, porque senão você pode se tornar escravo mesmo daquela coisa. E muitas empresas, elas usam até disso, assim, criam ambientes de trabalho super atraentes, cheios de puffs e videogames e comidinhas e tudo, e aí, de repente, você nunca mais sai da empresa. Então, é super importante a gente... Claro que é maravilhoso a gente trabalhar com o que a gente ama, mas entender que aquilo é trabalho e que também vai ter parte burocrática, vai ter parte chata, vai ter coisa que você não vai querer fazer. E a gente, antes de começar a ser só Contente, que é a empresa que faz o InstaMission, a gente permaneceu por muito tempo nos nossos trabalhos originais. Então, porque nessa época, eu acho que hoje ainda se fala um pouco, mas nessa época era assim, largue tudo e vai fazer o que você ama. Além disso ser uma questão que não é todo mundo que pode fazer, é uma questão muito sobre privilégio também, tem gente que precisa ter uma estrutura, tem gente que quer trabalhar e receber o salário, ter a carteira assinada, tem gente que quer viajar. Existem vários perfis, e a gente foi muito conservadora, ainda bem, porque a gente se preparou para ir para essa parte do empreendedorismo. A gente trabalhou, eu trabalhei na Folha há muitos anos, a Lu em várias agências, e a gente foi fazendo em paralelo, nos intervalos, à noite e tudo mais, porque a gente queria ter o mínimo de segurança para quando chegasse nessa hora de empreender, a gente não começar e, beleza, estou trabalhando aqui com o que eu gosto, mas no outro mês eu não vou ter como pagar meu aluguel. Então, a gente gosta de falar disso, quem tiver oportunidade de trabalhar num lugar, começar a juntar uma grana, ir fazendo em paralelo o seu negócio, e depois, se ele deslanchar, você se dedicar só a ele, eu acho que é super importante. Principalmente num cenário feito o que a gente está hoje, de crise e tudo mais, a gente tem que ser muito responsável. E tem uma coisa que minha tia sempre diz, assim, quanto mais coisas você tem para fazer, mais você faz. Então, a gente fazia tudo. Fazia o trabalho e fazia Contente. E a gente nunca foi desse tipo que gosta de se matar de trabalhar e que acha ótimo virar à noite. Não, a gente só otimizava o tempo e tentava produzir o máximo naquele período e vivendo o resto da vida direito, assim. Então, é isso. O InstaMission, a Dani contou, né, que a gente lançou numa sexta o InstaMission e aí no dia seguinte a gente já tinha 100 fotos e a gente ficou, na época, nossa, como que isso aconteceu, né? E aí a gente se deu conta que a rede que a gente construiu desde quando a gente começou com os nossos blogs, muitos anos antes, cada troca que a gente tinha, cada apoio que a gente já tinha dado para as pessoas que estavam à nossa volta, isso tudo reverberou para a gente em apoio. Então, de repente, a gente viu toda essa rede divulgando a gente. Então, a gente nunca teve, como eu falei, assessoria de imprensa, a gente nunca comprou mídia, não teve nada disso. Então, vocês terem um pensamento de criação de rede desde já, sabe, de apoiar uns aos outros, a gente está aqui para colaborar, a gente perdeu um pouco essa coisa da competição e ver que quantos mais projetos estiverem aí brilhando, funcionando, ganhando dinheiro, é melhor para todo mundo. E o modelo de negócios do InstaMission, ele surgiu a partir dessa rede. A gente criou o projeto, como a gente falou, na empolgação e colocou ele no ar. A gente não pensou que ele viraria um negócio. A gente pensava assim, se um dia a gente conseguir, a gente poderia dar de presente para alguém uma câmera fotográfica. A gente associava ele muito à fotografia. E aí, um dia, uma amiga nossa, que conhecia da época dos blogs, ela ligou e falou assim, gente, eu estou aqui na agência e eu quero patrocinar uma missão no InstaMission. Quanto é?
Aí a gente falou, a gente está aqui no trânsito, já te liga. A gente não fazia a menor ideia de quanto cobrar, né? Aí falou com uma pessoa, falou com outra e aplicou um cálculo que a gente gosta de fazer até hoje, que é quanto a gente ficaria feliz de ganhar. A gente falou para ela, aí ela falou, beleza. E foi tão rápido que a gente pensou, putz, devia ter cobrado mais, mas sendo que como tinha essa métrica aí de quanto a gente ficaria feliz, ficamos mega felizes. E a primeira missão patrocinada foi pela LG, marca de eletrônicos e tal. E aí apareceu uma missão patrocinada que dava de prêmio a Super TV. Então, a comunidade se surpreendeu com aquilo, dizendo, agora, além de mandar foto, eu posso ganhar prêmio. E a gente criou esse modelo de negócio. De novo, fomos a primeira empresa a fazer esse tipo de promoção, de ação comercial no Instagram. Hoje em dia é muito comum, né? A gente vê vários posts patrocinados e tudo mais, mas a gente inventou uma maneira de anunciar no Instagram, antes do Instagram disponibilizar essa ferramenta. E isso, mais uma vez, fez com que as agências e as marcas olhassem para a gente dizendo assim, tem essa alternativa. E a nossa preocupação sempre foi fazer com que a comunicação dessas marcas dentro do nosso projeto fosse muito humana. A gente nunca pediu para alguém fotografar a sandália, sei lá, uma lata do refrigerante e tal. Não é sobre isso, é sobre temas. Então, a gente... desde o começo falou isso, e o fato de ter feito isso num timing bom e de ter inovado fez com que as marcas e as agências prestassem muita atenção. E, de novo, como acho que tem vários futuros jornalistas aqui, saiu matéria no Valor Econômico, sabe, que é um jornal super prestigiado. Era uma matéria assim, de meia página falando sobre o Instamismo. Então, mais uma vez, o fato de ter feito logo fez com que a palavra se espalhasse sem a gente precisar ficar correndo atrás daquilo. A Dani já falou um pouquinho que antes da gente se dedicar 100% a Contente, a gente fez uma poupança, porque a gente não tinha um apoio assim das famílias, de grana, então a gente sabia que a gente ia ter que se bancar 100%. A gente já morava sozinha, né, cada uma. Então, assim, a gente tinha já contas a pagar, vários boletos, a gente precisava ter uma garantia. O fato da gente ter se preparado financeiramente antes de se dedicar 100% a um projeto autoral nos permitiu também ter autonomia para dizer não para algumas propostas. Então, a nossa comunidade, a gente cuidava muito do qual convite a gente ia fazer. A gente não queria fazer qualquer convite, sabe? Às vezes tinham, vou dar um exemplo aqui de uma marca de aviação, que um dia nos procurou e falou assim, eu quero fazer uma missão que é a seguinte, fotografe-se comemorando um gol em forma de aviãozinho. A gente olhou e falou, mas você tiraria, você teria que, sabe quando você faz aquele assim, gol, aí você tem que tirar essa foto, postar no Instagram, você ia querer fazer isso? E aí, tipo, ninguém ia tirar essa foto, sabe? Então, a gente conseguia falar, não, isso não dá para fazer. Se a gente estivesse ali na pegada, desesperada por fechar qualquer coisa, a gente ia acabar tendo que fechar ideias que não eram legais para o projeto, a marca ia sair, a gente ia ficar e o filme que ia ser queimado era o nosso. Então, assim, o não, ele também faz parte, sabe? Não é porque alguém quer comprar algo que você vai fazer se você não acredita, assim. É óbvio que tem casos e casos, né? Se a gente tem que fechar negócio, tem que fechar. Mas você criar esse espaço que você tem autonomia para poder ter cuidado com a sua linha editorial, ter cuidado... É o seu nome que está por trás, é o nome do seu projeto, aquilo fica. E o bom é que isso ajuda na consistência do projeto e, com o tempo também, a gente foi parando de ter esse tipo de situação porque as marcas foram entendendo o que é que funcionava ali dentro. Então, raramente, hoje, alguém chega com um pedido muito esdrúxulo. Elas já entendem que no Instamission elas conseguem falar da marca e do produto, mas de um jeito que é para gente de verdade. Que parece uma coisa muito óbvia, mas no mundo da publicidade, às vezes, isso passa batido. Quando a gente estava trabalhando nas empresas, né, a gente já sonhava em formatos diferentes. Como a Dani falou, nós somos adeptas de
ficar trabalhando de noite, fim de semana. A gente preza muito uma vida boa, sabe? E também, às vezes, a gente via à nossa volta um modelo assim, você criou um projeto, uma empresa nova, aí você já tem que ter um escritório, ter uma equipe. Isso seria um sinal de sucesso. E para a gente aquilo não fazia muito sentido. A gente gostava muito da liberdade, sabe? Hoje a gente consegue trabalhar de qualquer cidade, de qualquer lugar. Então isso nos dá uma mobilidade muito interessante. De novo, é um caso específico, né? Uma empresa que ela é 100% digital, então ela tem essa característica. Mas a gente acabou inventando 100% a nossa forma de trabalhar. Assim, não tinha ninguém ao nosso redor que trabalhava da forma como a gente fazia. E isso foi bom demais, porque senão a gente é igual quando alguém espera que, sei lá, formou, casou, teve filho. Você não precisa fazer isso. Você pode quebrar esse molde e fazer a sua história de um jeito que tenha mais a sua cara. E hoje a gente gosta muito de trabalhar em rede. Então, a partir de uma demanda, a gente chama alguém de design, alguém de vídeo, alguém de relações públicas. A gente vai colocando as pessoas junto a partir da demanda que aquele trabalho tem. O que é bom, porque a gente já não sai, não começa um mês já tendo uma estrutura enorme, sabe, para bancar mesmo, e permite mais flexibilidade, permite que a gente conheça mais gente e que se conecte com as pessoas que dão match com a Contente. E aí tem a parte dos perrengues, que são horrorosas quando elas acontecem, mas depois são muito boas de contar. A gente estava com o InstaMission já há uns 3, 4 anos, fazendo promoções comerciais, quando, literalmente, do dia para a noite, o Ministério da Fazenda proibiu o concurso cultural em rede social da maneira como era feita, que era sem autorização da Caixa Econômica. E a gente tinha mais de 6 missões vendidas, e a gente começou a receber uns e-mails assim, gente, o InstaMission acabou? E a gente falou, o quê? E era uma portaria... A gente recebeu pêsames. A gente recebeu pêsames de uma agência, tipo, meus pêsames, acabou o projeto de vocês. E quando a gente foi ler, era isso, a Caixa passou a exigir que todo concurso, tudo que você for dar de prêmio no Instagram, você tem que fazer uma autorização da Caixa. Isso não acontece hoje, é a coisa mais comum do mundo. A gente vê sorteio, né? Marca aqui 3 amigos, tudo mais, mas isso é ilegal. Quando a gente trabalha com marcas muito grandes, então, assim, uma marca como a Unilever, por exemplo, ela tem um jurídico extremamente minucioso. Ela não vai fazer uma história sem ela estar completamente legalizada. Então, do dia para a noite mudou, e como todo processo burocrático, essas autorizações da Caixa, elas exigiam que você mandasse uma grande documentação e que esperasse até 120 dias para conseguir esse númerozinho de autorização. Tudo na publicidade é urgente, né? As pessoas querem tudo para ontem. Elas querem, a ideia delas tem que ser colocada no ar imediatamente. Então, esses 120 dias inviabilizariam o nosso projeto. A gente passou 1 ou 2 dias assim, meio, o que é que está acontecendo? Meio prostradas, assim, sem saber o que fazer. No 3º dia, a gente falou, vamos resolver. E a gente começou a falar com uma pessoa, com outra, começou a consultar advogado, e eles falavam assim, não, eu resolvo para vocês, cobrando assim uma bagatela, tipo, não dava para pagar, era impossível. E aí a gente viu que teríamos que ser nós para pegar esse problema e resolver. E essa saga durou uns 3, 4 meses, e a gente aprendeu nesse processo a fazer um contrato jurídico, a fazer um laudo técnico de como funciona o Instagram com a ajuda de um programador. A gente teve reunião na própria Caixa com os caras engravatados, assim, sabe, explicando para a gente, e a gente explicando para eles, olha, a natureza desse trabalho a gente consegue, com muita agilidade, viabilizar essa comunicação de marca e consumidor. A gente precisa que seja ágil. Enfim, ao fim de 3 meses, o meu número de celular, assim, o principal, era ligando para a Caixa. Assim, todo dia eu ligava, e aí, tem novidade? E aí, tem novidade? Eles não fizeram para complicar a vida de todo mundo, porque muita gente na época ficou, que saco, essa burocracia só no Brasil e tudo mais. Não era porque, assim, se você resolve colocar o nome de uma marca e você resolve distribuir prêmio, você tem que saber que aquele prêmio chegou até o ganhador. É um processo que, depois que é feito, ele é super simples. Então,
ao final desses 3 meses, a gente voltou a poder fazer as missões patrocinadas. Fomos novamente a primeira empresa a poder fazer isso. A Caixa usou o modelo que a gente criou como modelo para outras pessoas, e a gente virou exemplo de sucesso em palestra de advogado que a gente tinha orçado e era impossível de pagar. E eles falando assim, olha o que elas fizeram e tudo mais. Então, foi um perrengue horroroso, mas que ele fez a gente dar um salto de crescimento enorme, assim, porque eu acho que empreender tem muito isso, assim. Eu, como jornalista, eu sabia escrever, sabia fotografar um pouco, editar. Sendo jornalista e tendo uma empresa, de repente você se vê tendo que aprender a fazer o Excel lá das contas, que a gente continua meio ruim até hoje. Mas, assim, coloca um contrato jurídico na nossa mão, a gente sabe ler, sabe quais são os erros, sabe o que tem que mudar. Então, assim, é como se você, o tempo inteiro, expandisse suas habilidades, sabe? Antes eu fazia 5 coisas, hoje você faz muito mais, porque o próprio negócio ele vai te ensinando. E depois a gente teve outros desafios assim, e uma mentora nossa, que é a Denise Damiani, que ela é uma consultora financeira, ela falou assim, olha, se tem perrengue é um bom sinal, é sinal que vocês estão crescendo. Às vezes, assim, se você está incomodando, é sinal que você está crescendo. Então, quando eles chegam, a gente pensa assim, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente sabe que depois de um tempo vai ser uma história boa para contar e que a gente vai ter crescido. Eu acho que a Dani é isso, assim, às vezes a gente fica, não, isso eu vou passar para o advogado, isso eu vou passar para não sei o quê. Às vezes você tem que meter a mão ali e resolver você mesmo. Na nossa história a gente fez muito isso e sempre deu muito certo. E contando com a ajuda dos amigos, assim, você sabe fazer isso? Você consegue me ajudar ativando essa rede? Porque a gente vai aprendendo junto, mas tem alguém que corta um caminho. Então, um amigo nos ajudou, falou assim, vocês podem começar a fazer assim esse contrato. Depois a gente estava lá redigindo o que precisava, mas contar com essa colaboração também. E, às vezes, assim, alguém de fora pode chegar e falar, isso não tem como fazer. Por exemplo, que era esse caso da Caixa. Os advogados falavam, não, demora 120 dias. E a gente falou, inaceitável, vamos ter que mudar isso. E a gente pentelhou tanto o pessoal lá da Caixa que a gente conseguiu. Então, assim, ninguém mais do que você vai se importar mais, sabe, com a sua ideia. Então, não terceiriza necessariamente esse cuidado. Você sempre vai ter que estar ali super participando. Às vezes, quando a gente começa assim, a trabalhar no mercado, agência, a gente começa a conversar igual robô. Eu não sei, tem uns termos de agência que a gente pega, começa a falar a palavra em inglês, sabe? Aí você começa a achar tudo urgente e você fica cobrando urgência. Parece que você vira outra pessoa. E a gente não gosta desse aspecto do mercado. Então, a gente sempre tenta lembrar que tem outra pessoa ali, que ela é capaz de falar português, e que a gente pode construir uma relação um pouco mais humana, sabe? Que a gente consiga definir juntos o que é urgente, o que não é, estabelecer até assim, sabe? Sério, você precisa mandar uma mensagem 10 horas da noite no WhatsApp da pessoa? Então, assim, tem toda uma parte de um cuidado, assim, de uma relação, de uma mudança que você quer ver no mercado. Então, a gente até brinca, né, que é falar como um ser humano, e isso, por mais que pareça óbvio, é um grande diferencial e sempre foi ao longo de toda a nossa história. Isso a gente já falou, eu estou querendo acelerar um pouquinho para a gente dar mais tempo de pergunta. Uma vez que você coloca a ideia no mundo, se responsabilize por ela e não desista tão rápido. Tem gente que quer ser youtuber, faz 3 vídeos e depois aí fala, não tenho 100 mil seguidores, vou parar. Não, nem o Whindersson Nunes conseguiu 100 mil com 5 vídeos, sabe? Tem rigor, tem consistência. Então, aposta. Se você acredita na ideia, aposta nela.
Isso é muito uma cultura, assim, até de países emergentes. A gente tem uma sensação de competição, né? O meu projeto contra o projeto do outro. Então, a gente fica com muito medo de colaborar. A gente tem uma ideia, a gente não quer compartilhar com ninguém. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito, porque quando você não compartilha, você não testa, você não vê a reação das pessoas, você não vê se aquilo tem aderência ou não. E aí fica aquela ideia perfeita na sua cabeça, mas completamente irreal. Então, esse compartilhar, ele é sempre muito bom. Tem também uma frase que a gente aprendeu no Vale do Silício, é que se você compartilhou uma ideia e a outra pessoa fez a sua ideia antes de você, você não merecia ter essa ideia, porque você demorou demais. Então, assim, óbvio que você não vai sair contando tudo, mas eu acho que colocar para jogo, colocar para teste é uma parte fundamental. A gente já falou um pouco disso também, assim, não necessariamente você precisa seguir a métrica de sucesso dos outros. A gente preza muito na Contente uma vida boa. A gente quer criar uma vida boa para a gente, para quem trabalha com a gente, um pagamento justo, hora de trabalho justo, forma de... isso que a gente falou de entender as urgências, como trabalhar com parceiro, essa ética mesmo, e também criar um trabalho de impacto. O InstaMission, ele é uma comunidade que ele até quase entra em quesitos de números no campo do micro, mas a gente consegue resultados que contas com milhões de seguidores não conseguem. Então, a gente conseguiu hackear essa lógica dos números. Assim, de novo, você não precisa correr necessariamente só atrás do número. A gente vai trabalhar com a mentoria com uma influenciadora que tem milhões de seguidores e ela não consegue fazer nenhum tipo de trabalho comercial, porque ela também não pensou nesse aspecto. Então, números não é tudo, assim, você consegue pensar em engajamento, a qualidade da sua comunidade, às vezes pode ser muito mais importante do que aquele número bombado de seguidores. E a gente sempre gosta de falar que vários desses números não são reais, né? A gente sabe que tem compra de seguidor, que isso é uma prática do mercado também. Então, às vezes, é isso, não liga se todo mundo tem 1 milhão. Se você tem uma comunidade, ali tem 1000 pessoas e elas são focadas e elas interagem com você, elas são mais preciosas do que um número vazio. Vou dar uma acelerada. Sim. Mas essa parte é importante. Bom, quando a gente começou a trabalhar, a gente estava muito empolgada com o mundo digital, mas a gente também estava querendo ganhar dinheiro. Assim, esse mundo das causas, ele não estava tão latente. E a gente, junto com toda a internet, foi acompanhando as milhares de revoluções que foram acontecendo e a gente começou a se questionar. A gente também quer ter um impacto positivo na sociedade. Então, só que junto com ganhar dinheiro. Então, assim, aos poucos, a gente está fazendo uma migração assim, de modelo de negócio, de temas que a gente trabalha. Então, nós temos no InstaMission tanto missões patrocinadas quanto missões não patrocinadas. Quando a gente tem a oportunidade, a gente sempre apoia projetos de impacto. Então, a gente já trabalhou com teto, com blogueiras negras, a gente já trabalhou com temas de aceitação do corpo, feminismo, empreendedorismo materno. Enfim, a gente promove tanto esses projetos que já causam algum impacto no mundo, quanto a gente decidiu criar a nossa forma de impacto. Pode passar. Pode passar isso também. Que é a nossa missão, que é a internet que a gente quer. Eu e a Dani, a gente sempre se interessou por muitos temas diferentes. Então, tem o feminismo, a sustentabilidade, o empreendedorismo. A gente ficava muito interessada por tudo isso e a gente sentia falta de uma causa que conseguisse abraçar tudo. E aí a gente chegou nessa, que é a internet que a gente quer, que é a nossa forma de pensar sobre o digital. Então, a Contente, ela cria... Pode passar uma.
desde especiais de conteúdo para a gente conseguir debater o nosso uso digital. Então, a gente criou um especial que é sobre detox digital. Alguém aí já fez um detox digital? Arrasou. Quem mais? Uma pessoa. Gente, é muito bom ficar uns dias sem telefone. E esse detox, a gente fala sobre isso, sobre como a gente está no automático e como a gente precisa repensar o uso. O que a gente tenta fazer é, a gente vai mudando, né, e vai tendo acesso a tanta informação, a tanta vivência nova, e a gente tem esse privilégio de conseguir colocar muito disso na empresa e nos projetos. Então, a gente tem aquela frase, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente quer que também os nossos projetos sejam essa mudança que a gente quer ver no mundo. Então, eles são plataformas para conversas diversas, sempre com o objetivo de construir uma internet que seja mais criativa, em que todo mundo se expresse, que seja mais, que as pessoas se conectem além do like, que seja um lugar de autoria, que seja um lugar de consciência. Mais ou menos na metade assim da nossa história, a gente começou a criar muitos projetos além do InstaMission, e a gente viu vários deles falharem. E quando a gente viu que algumas das nossas ideias não estavam dando certo, a gente ficou travada, assim. A gente falou, nossa, que doido, né? A gente não está conseguindo falar sobre isso com as pessoas, está sendo super duro para a gente assumir que a gente falhou. Eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa conversar. E foi aí que a gente decidiu expor, assim, publicamente todas as nossas falhas. A gente criou um projeto que se chama Como Matar um Projeto, que era um convite para você olhar também para o que não dá certo e celebrar isso, porque não existe uma história de empreendedorismo só com sucessos. Inclusive, investidores desconfiam demais de quem ainda não falhou, porque eles acham que ele ainda vai falhar e eles não querem que seja na vez que ele investiu. Então, muitos investidores recomendam que você fale e fale rápido, porque assim você já pode conseguir partir para o sucesso. Então, a gente criou quase um movimento assim, para a gente conseguir falar abertamente sobre o fracasso e para a gente também conseguir matar, né, deletar, enfim, criar espaço para criar coisas novas. E aí, a gente criou também uma série de eventos que se chama A Internet que a gente quer. A gente falou sobre o detox digital, sobre o feminismo, sobre empreendedorismo materno, sobre comunidades que tratam de sustentabilidade. Foram eventos na Unibis, a gente vai ter um próximo no dia 10 de outubro. Né? Estão super convidados. Estão convidados. Nós vamos falar sobre felicidade de redes sociais e como as redes sociais afetam, né, imensamente a nossa felicidade. Então, acho que esse foi um pouco assim da nossa história. A gente está louca para ouvir vocês e saber mais, perguntas. A primeira pergunta é sempre muito bem-vinda. O número do telefone. Pode. Mas é que tem que ser eles. Aí depois você vai. Depois se puder voltar para esse, mas depois. É que aí eram os cases. São 9h30. Sons. Acho que é melhor esse. Não tem mais um? Então, tá. Nós agradecemos muito as palavras da Dani e da Luísa. Pedimos uma salva de palmas. E estamos abrindo para perguntas, né? E como primeira pergunta, né, para a gente começar a esquentar aqui, né, nossas perguntas,
A gente gostaria que vocês nos falassem como vocês se sentiram ao sair de uma posição de amadoras, né, e para uma multiprofissionalização. Vocês apontam que isso é super necessário, né? Dessa maneira, não ficou mais difícil de conciliar essa ideia do contente com a ideia de mercado? Boa essa pergunta, né? Sem dúvida, sim, é um desafio. Por exemplo, muitas vezes a gente é chamada para uma reunião, aí a gente chega na reunião, tem 15 pessoas na sala, super engravatadas, e nos cobram uma postura, assim, enfim, de um outro lugar, né? E aí você tem que tirar todos os chapéus do empreendedorismo ali da cartola. Mas a gente é muito firme em não perder essa essência da Contente, sabe? Esse lado mais humano, essa conversa de igual para igual, e isso sempre nos ajudou muito. A capacidade de você poder falar em uma situação, né, que você tem que mostrar poder, que você não sabe uma coisa, que você vai ter que aprender. Então, a gente acha que esse tipo de vulnerabilidade, de honestidade, autenticidade, ele sempre nos fortaleceu mais do que nos deixou numa posição de fragilidade. É óbvio que você tem que sentir o momento, né? Se você tem que se impor, tudo isso também faz parte do jogo, mas a gente acha muito importante manter essa essência sempre. Quanto à questão dos prêmios, o pessoal está curioso para saber se desde o início havia já premiação, e se não, vocês sentiram uma diferença entre a adesão nas missões premiadas e nas não premiadas? Não existiam desde o começo. Ele veio a partir dessa demanda de uma marca querer patrocinar. E a gente pensou, beleza, a gente vai colocar ali uma marca, então ela tem que oferecer alguma coisa. Então, a gente já deu de computador, de biquíni a computador, passando por viagem para Nova York, para a China, 1 ano de spa, vários tipos de prêmio que se conectavam com cada tipo de marca. E foi muito curioso quando a gente teve essa época do perrengue, que ficou 3 meses, 4 meses sem poder fazer as missões. A gente continuou fazendo as missões patrocinadas, né? A gente continuou fazendo as missões. E uma única pessoa perguntou, nossa, mas nunca mais teve prêmio? E foi aí que a gente viu o quanto aquela comunidade é forte, o quanto as pessoas estão ali para se conectarem pela fotografia, pelas histórias. Os prêmios são super bem-vindos, mas eles não são fundamental. Todo mundo gosta, mas tem uma métrica muito legal no Instamission, que as pessoas gostam de aparecer no Instamission, de serem destaque no post, destaque nos stories, fazerem takeover. Então, a gente já ouviu, assim, tem gente que fala, quando eu apareço no Instamission é um dia de celebridade, porque as pessoas começam a comentar, a parabenizar. Então, os prêmios são legais, mas a comunidade se fortalece muito. Mas, assim, sem dúvida, tem alguns prêmios. A Visa deu uma semana num resort maravilhoso, tudo pago. Então, assim, tem alguns prêmios que geram um super burburinho, e foi a missão que a gente conseguiu mais participações na história. A gente teve 18 mil fotos em uma semana. Foi bem difícil analisar 18 mil fotos, confessamos. A gente teve também uma premiação que foi muito legal, que foi atrelada à doação. Então, o Pedigree, quando patrocinou o Instamission, ele ia dar para a foto vencedora 1 ano de ração, mas, para cada foto enviada, ele ia doar, se eu não me engano, eram 300 gramas de ração para ONGs que cuidavam de cães abandonados. E esse incentivo fez com que as pessoas participassem muito, porque todo mundo queria conseguir mais ração para as ONGs, e, no fim, a gente conseguiu doar 3 toneladas de ração por conta da participação. Então, tem alguns prêmios que, assim como os temas, eles conseguem engajar muitas pessoas. Mas, se o tema é ruim e o prêmio é incrível, não adianta. Assim, as pessoas não querem pagar mico, sabe? Ninguém vai... Não é um topa tudo pelo prêmio. Assim, o tema é sempre o mais importante. Um pouquinho em relação à tecnologia, né? Então, vocês se valem aí do Instagram, que é uma plataforma de visualização,
e organizam esses dados, né, por hashtags e filtros. Então, a pergunta é pensar se haveria ou poderia pensar num app, né, para o InstaMission. Por que se valer de plataformas que já estão aí? A gente, então, está só, né, circulando limites e contornos desta plataforma para atender o projeto de vocês, né? Sem dúvida, a gente está numa casa alugada, né? Mas, ao mesmo tempo, quantos apps de verdade a gente acaba usando fora aqueles que são os queridinhos, né? Então, tem um equilíbrio aí entre você estar onde as pessoas estarem e, ao mesmo tempo, também você conseguir levar pessoas para os seus domínios. Então, assim, a gente tem cadastro das pessoas que participam no InstaMission, então a gente consegue conversar por e-mail com quase metade da base, e a gente também tem planos de ir conseguindo equilibrar isso. Mas a essência do projeto está nessa facilidade, nesse habitar também essa rede social e tornar dentro dessa rede um lugar, um oásis assim, de conteúdo positivo. Então, é uma questão complicada. A gente fica variando, né? Às vezes a gente fala, vamos fazer um app, depois a gente fala, ai meu Deus, mas ninguém usa. Por hora a gente está firme no Instagram e com o site, com a possibilidade das pessoas se cadastrarem para participar das promoções e ficar mais perto da gente. Levando em consideração a avaliação das fotos, você acabou de falar que vocês já tiveram 18 mil fotos para avaliar, né? Então, qual é o critério que vocês estão utilizando? Quem que analisa? Somente vocês duas? E como ser impessoal e deixar as crenças e valores de lado para analisar? A gente, no InstaMission, claro, a gente tem em todos os regulamentos os parâmetros que a gente analisa, então é sempre de um lugar da emoção, da espontaneidade, menos da foto perfeita, da técnica, não é sobre isso. O InstaMission é muito desse lugar da emoção. Para a gente garantir a imparcialidade é muito difícil, né? Eu acho que qualquer pessoa que for analisar, ela vai partir do seu próprio repertório. Mas o que a gente sempre faz é dividir a curadoria. Primeiro, ela começa com o time do InstaMission, então, tanto por nós ou por alguém que estiver trabalhando com a gente naquele período. E depois que a gente faz uma pré-seleção, a gente passa para a marca patrocinadora, para a equipe da agência, e aí a decisão final é deles. A gente ama que a decisão final não é nossa, porque a gente fica extremamente apegado e não consegue decidir. Às vezes que a gente próprio patrocinou missões, que o próprio InstaMission tinha que escolher, foi super complicado. Então, é sempre essa divisão de curadoria. Bom, a gente vai passar para uma pergunta ali no meio. Oi, boa noite. Eu não mandei por WhatsApp a pergunta justamente porque eu estou no meio de um detox digital. Eu estou sem celular por enquanto. Maravilhoso. E, assim, eu queria perguntar uma coisa a respeito dos algoritmos, porque eu sou quadrinista e eu estou lidando muito com o problema da internet em questão a cortar a visibilidade. Então, assim, o Instagram ele não promove mais a sua arte sem que você invista, assim como no Facebook. Como que vocês começaram a lidar com esse tipo de coisa, com essa quebra, com essa burocratização que a internet foi colocando? Porque gerou, né, esse limite da nossa liberdade que a gente tinha para alcançar novas pessoas. Como que vocês lidaram com isso? E quando começou a cair, se caiu em algum momento o alcance que vocês tinham, como que vocês lidaram? Porque às vezes eu tenho muito aquela síndrome do impostor de falar que é o meu produto que não está tendo qualidade. Como que vocês lidaram com essa resposta? Não é você, é o Instagram. É assim, o alcance diminuiu muito. Se você impulsiona um post, se você aparece para mais gente, a gente tem uma questão com isso, que a gente não quer ficar dando dinheiro para o Facebook e o Instagram o tempo inteiro. Porque a gente prefere usar esse dinheiro e dar para as pessoas, por exemplo, né? Chamando influenciadores para falarem do projeto e tal. A gente não é muito boa nessa parte, a gente faz pouco. A gente acredita muito no conteúdo bem feito, em consistência, em colaboração.
Por exemplo, no seu caso, assim, quem são os outros artistas que você admira? Como é que você pode falar deles no seu perfil e eles falarem de você no perfil deles? Às vezes isso vale mais do que um patrocinado. Particularmente, assim, eu vejo tanto patrocinado que às vezes me dá bode, assim, sabe? Eu vejo 1, 2, 3, aí eu falo, não quero nem ver. Porque tá todo mundo, às vezes é assim, uma foto de um girassol e um bebê atrás. A pessoa patrocinou, eu fico sem entender, sabe? Eu acho que a gente perdeu um pouco a mão nisso, porque a ferramenta é nociva nesse sentido, ela quer que você coloque dinheiro, mas a gente tenta, de novo, driblar esse algoritmo, sabe? Investindo num conteúdo que reverbere nas pessoas. A gente sempre tem uma tabelinha que fala assim, é legal você criar um conteúdo que ou emocione, ou divirta. São 4 pilares, ou faça você rir, ou mais alguma outra coisa. Faz o quê? Faça você pensar. A gente tenta responder, se se encaixa num desses 4 pilares, você já tem chance de se conectar. Um exemplo, assim, a gente fez essa missão agora, quanta vida cabe em um ano? Então, tinham muitos relatos. Teve um relato que bombou, que era de uma menina de 21 anos que teve câncer, e conta a história. Esse post, a gente não impulsionou, não fez nada, mas ele teve muito mais like e comentário, porque era uma história que reverberava nas pessoas. Num caso, assim, também, do seu trabalho artístico, como é que você pode fazer para se mostrar mais? Você mostrar o trabalho, mas você mostrar bastidores, você mostrar processo, você falar, inclusive, disso, sabe? Tipo, às vezes eu acho que o meu trabalho não é bom porque o Instagram não mostra para as pessoas. E eu tenho visto muito, a gente tem visto muito isso. Quanto mais vulnerável você se mostra, quanto mais você se mostra de verdade, mais reverbera. Não parece que não está mais funcionando no Instagram só uma foto bonita, tem que ter uma história por trás. Às vezes é um textão, mas às vezes é uma legenda que faça você se conectar com os outros, sabe? Mas a gente acredita mais nesse caminho do que ficar colocando dinheiro ali, porque imagina, se todo mundo aqui que tem um projeto resolve colocar grana ali, sabe? A gente só está direcionando isso para uma única empresa. Como é que a gente pode espalhar melhor? Mas também uma coisa que você pode fazer é experimentar, sabe? Às vezes criar um plano de mídia que faça sentido para você. Algumas ações patrocinadas que a gente já fez, elas tiveram ou um plano de mídia via Instagram ou ações com influenciadores. Então, assim, são muitas as possibilidades. Você perguntou como que a gente lida, a gente lida mal, assim, a gente se sente refém, né? Desse pagou para aparecer. Então, a gente tenta hackear, mas é importante a gente fazer o disclaimer que essa é a política da nossa empresa, e tem muita gente criando planos de mídia super bacanas e conseguindo um resultado super legal. Então, assim, tem tanto o plano de mídia, quanto colaboração com outras pessoas, quanto contratar uma pessoa que tem um super alcance para falar sobre o perfil. Então, são muitas possibilidades, você tem que achar a que tem mais a sua cara, e, infelizmente, é assim, não vai mudar mais, sabe? A gente vai ter que ir se adaptando às novas mudanças dessas redes, porque a gente não paga, né? A gente não paga para usar. Então, tem um preço, acaba que o preço fica um pouco alto, né? Tanto a nossa atenção quanto o nosso dinheiro, se a gente quer ter a atenção das pessoas. Vocês falaram sobre a questão de obter a autorização da Caixa. No caso das fotos, vocês não têm problemas com fotos não autorizadas, já que as missões às vezes pedem fotos de outras pessoas e não das próprias pessoas que estão postando? A gente, ao entrar nesse negócio, né, a gente tem que entender de muitas coisas, inclusive de direito de imagem. Então, uma das coisas que a gente fez foi tanto pensar em como é esse regulamento de uma forma que seja respeitosa com as pessoas, quanto de estudar direito de imagem mesmo. A gente contratou uma advogada para nos dar aula sobre isso e a gente entender, porque a regulamentação de direito de imagem no Brasil ela é bastante antiga e ela não contempla tão bem redes sociais. Mas a forma como a gente fez isso foi criando um regulamento que ele especifica que o autor da foto ele é responsável por essa autorização, né? É a pessoa que está expondo as outras. Quando a gente
faz uma missão, as marcas e o InstaMission, eles podem repostar a foto das pessoas, mas caso essa foto venha a ser usada, é só com a autorização das pessoas. Então, a gente sempre tenta colocar o participante num lugar muito de uma valorização da fotografia dele. Então, quando a gente reposta, é sempre exaltando, né, aquele criador. A gente, em 7 anos de projeto, sei lá, teve uma pessoa uma vez que falou: eu não quero que reposta a minha foto. E aí, na hora, você deleta. Então, tem muita coisa assim que a gente... Toda vez que a gente trabalha com uma marca, a gente fala, você só pode repostar com créditos. Então, assim, todo o formato, desde a linguagem até, obviamente, sempre creditar. Isso nos... enfim, isso nunca trouxe nenhum problema jurídico nesse sentido para o InstaMission, nem para as marcas que trabalham com a gente. Bom, a gente está falando de rede, né, desses... outros limites que não mais os físicos, né, esses contornos territoriais. Como vocês levaram o InstaMission para o exterior? Tem outro tipo de evento fora do Brasil? A gente já teve essa vontade. Uma época, a gente, em 2014, fez uma viagem para o Vale do Silício. Era tipo uma excursão de empreendedores para saber como é que funcionava tudo ali. Então, a gente foi desde empresa pequena até Google, Facebook, foi investidor, foi um monte de gente e um monte de empresa para entender como é que funcionava aquele ecossistema. E aí, na época, a gente contou do projeto e um cara que era um investidor serial, ele falou, vocês têm que trazer para cá e tudo mais. E a gente até quis, mas depois a gente falou, é tão grande o Brasil, tem tanta possibilidade, que a gente tem muito trabalho aqui, sabe, para fazer. Então, ótimo, seria ótimo, mas nunca foi muito uma prioridade. Porque aqui já é enorme para dar conta, sabe? Deixa eu... tem uma questão, e vocês, eu acho que na fala de vocês ficou isso muito claro, essa dialética, né, entre o que a rede projeta e expande, e, ao mesmo tempo, a gente construir laços fortes, porque eu acho que há uma tensão aí o tempo todo, né? Eu tenho 52K de amigos? Não tem, né? Então, é viver meio numa dialética entre a exposição e a projeção da rede, a exposição dessa quantidade de imagens que rola, e esse exercício de ser mais humano, de estar perto das pessoas, né? O projeto, isso tem uma implicação na ideia do projeto, como foi criado e como está hoje, enfim, vocês revêem o projeto, não sei. É engraçado que, quando a gente pensava em crescimento, muitas vezes a gente pensava, nossa, se a gente começar a receber 1 milhão de fotos por missão, acabou o projeto, a gente não consegue, perdeu, virou uma coisa que a gente não consegue alcançar. Então, sim, é complicado esse limite, né, desse crescimento para o caso para esse caso específico da nossa ideia, mas uma das coisas que a gente investe e é uma grande parte do nosso tempo é na gestão dessa comunidade, assim. Então, garantir que todas as mensagens são respondidas, a pessoa não se sentir mais ali, sabe? E a gente, com essa forma de exaltar as pessoas que participam, acaba que passa uma sensação de acolhimento e de que ainda é uma escala possível. Mas é claro que tudo tem limite, né? A gente não consegue dar conta. Assim, às vezes a gente recebe um comentário falando, poxa, minhas fotos nunca aparecem, mas é impossível a gente conseguir dar conta de tudo. Então, sempre, né, fica essa coisa, enfim, esse equilíbrio entre esses mundos. Vocês continuam sendo uma empresa de 2 pessoas? Ou vocês têm hoje empregados, pessoas que trabalham regularmente para vocês? Quantas são, se for o caso? Fixo, assim, a gente tem o contador.
Então, assim, a gente não precisa começar o mês devendo, a gente gosta muito disso. Então, à medida que surgem projetos que necessitam de perfis diferentes do nosso, então, a gente está trabalhando num projeto agora que a gente contratou uma nutricionista, uma dupla videomaker, uma designer, e a gente trabalha junto com toda essa equipe amarrando isso. Terminou esse projeto em específico, acabou o vínculo empregatício com essas pessoas. Hoje, a gente ainda não precisa desse contrato assim, diário. E, enfim, isso algumas vezes é bom, outras vezes é ruim. O lado bom é essa liberdade, né, da gente conseguir ser muito independente de local, de tudo. O lado ruim é que nós precisamos fazer tudo que envolve o trabalho, muita coisa já ficou mecânica, então é sempre essa dualidade. Contratamos, não contratamos, mas a gente gosta muito desse formato de contratar sob demanda, porque às vezes a gente vê empresa que cresce e, de repente, não dá conta de manter aquele estilo. A gente nunca teve esse problema e é uma super dor de cabeça que a gente se livra. Perguntando se vocês duas já brigaram. Gente, eu sou do signo de Áries. E eu nunca briguei com ela. Assim, eu não sei, acho que eu sou muito zen. Impossível na minha vida. Eu já briguei com muita gente e tudo mais, mas assim, esse ano a gente teve um dia que a gente trocou as mensagens mais ríspidas assim no WhatsApp, mas tem uma conjunção astral. Inclusive, a gente fez um mapa astral com a mesma astróloga, ela falou: o mapa de vocês é muito igual, é bizarro. E tem alguma coisa que dá muito certo. Assim. A gente fala que se um dia tudo der errado, a gente, sei lá, vai vender comida na praia, mas pelo menos vai ser na praia, né, para ficar mais uma vibe melhor. Mas tem uma sintonia e um respeito muito grande assim, pelo momento da outra, pelo que a outra está precisando, está querendo. E tem uma coisa muito legal da Contente, é que as nossas vontades vão entrando na empresa assim, e vão se transformando em projetos, em ações. Assim. Então, a gente vai crescendo junto. E não é que é 100% perfeito, mas assim, tem quase uma coisa de você prever ali que a pessoa vai brigar com você se você continuar falando com ela e você some, sabe? Então, assim, até o fato da gente não trabalhar juntas fisicamente, eu acho que ajuda, porque a gente não está aquela coisa, né, o dia inteiro. Então, a gente é até complicado, porque a gente é super amiga, então no fim de semana a gente também quer se ver, então tem que ser gostoso, né? Cada uma tem que ter esse tempo fora, mas sem idealização. A gente só tem estratégias boas para não brigar. Nesse momento, nós vamos encerrar as perguntas e as que ainda não foram feitas e respondidas vão ser encaminhadas mais tarde para Daniela e Luísa. Né? E se elas conseguirem um tempinho para responder, será legal. Né? Então, em nome do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas, nós gostaríamos de entregar uma lembrancinha às nossas convidadas e, novamente, agradecemos a sua importante colaboração no nosso evento, principalmente trazendo para nós o seu modelo de negócios, né, mas, principalmente, trazendo para nós essa ideia de uma conexão baseada numa ideia de firmar o bem, né, de fazer o bem e de trabalhar com o humano. A gente sabe que há muitas contradições nesse campo, né? Há muita questão de consumo, de ser consumido, né, de estar consumindo pessoas, imagens, textos, né, e o que isso representa hoje em dia, mas parabenizamos vocês pela iniciativa. Toda iniciativa que se firma no bem, bem faz. A gente agradece. Gente, muito obrigada pelo tempo, pela atenção, pelas perguntas. E estamos aí, tem esses canais, tem vários outros também, mas não deu tempo de falar. Se sintam à vontade para entrar em contato. A gente vai adorar a troca. Muito obrigada.